Bom dia a todos. Estarei neste momento apresentando o nosso projeto geotécnico de barragem de terra. Este trabalho está sendo apresentado na disciplina de obras de terra e enrocamento. Essa disciplina foi ministrada pelo professor Armando Bellato e os alunos componentes deste grupo são a Ana Flávia, a Fabiana Silva, eu, Israel Mateus, a Maria Paula e o Thales de Oliveira. Então, o histórico de barragens no Brasil, assim como nas antigas civilizações, se iniciou com a necessidade de armazenar água para suprir a escassez nos períodos secos. A construção mais antiga no Brasil, ela se encontra na região Nordeste, onde atualmente é a área urbana de Recife, e na época ela tinha a função de combater a seca e regularizar as vazões de rios para irrigação. Com o passar dos anos, as exigências por segurança e capacidade das barragens aumentaram. Dessa forma, foi necessário expandir as precisões nas análises. Uma das principais aplicações das barragens é auxiliar na geração de energia, aumentar a disponibilidade hídrica, onde há pouca presença de água, e para controlar as cheias e evitar alagamentos. Então, o nosso trabalho ele vai demonstrar o dimensionamento e a análise dos resultados do desenvolvimento de uma barragem de terra com a altura de 10 metros. E além disso, a gente vai estar demonstrando os cálculos e vamos falar quais são as condições de contorno dessa barragem, as especificações da geometria e as conclusões tomadas acerca dos valores obtidos em cada etapa desse dimensionamento. Então, começando agora com o nosso memorial de cálculo, o primeiro dado que a gente obteve foi a altura de 10 metros. A partir dessa altura, a gente consegue calcular o tamanho da nossa crista, que é a partir dessa forma que está aí representada. A crista ela é a última camada a ser executada da barragem e ela é muito importante na estabilidade dessa barragem. Quanto maior essa crista, há-se um aumento na estabilidade da barragem. Então, ali nos cálculos que a gente fez considerando a altura de 10 metros, a gente chegou num tamanho de crista de 5,059 metros. E só detalhes aqui, ó, a pista mínima tem que ser de 3 metros para que a gente consiga fazer a transição de veículos. E como eu comentei aqui, de acordo com você aumenta a largura, há-se um aumento da estabilidade. Então, a gente encontrou um valor de 5,059, optamos por questões de segurança de adotar a nossa pista de 6 metros. Então, pessoal, o segundo passo do nosso memorial de cálculo é determinar o nível de água máximo e mínimo. Em termos de projeto, a gente considerou que vai haver uma borda livre de 2 metros. Então, o nosso nível máximo ele é calculado a partir dessa primeira fórmula aí. Ó. Nível máximo ele vai ser a altura da nossa barragem menos essa borda livre. Como vocês podem ver aí nessa fórmula, a nossa altura é 10, a nossa borda livre adotada foi de 2, então a altura máxima de água, o nível máximo de água da nossa barragem vai ser de 8 metros. Em contrapartida, o nível mínimo ele equivale a 60% desse nível máximo. Então, 60% dos 8 metros do nível máximo, como vocês podem ver aqui nessa segunda conta, a gente chegou que o nível mínimo é de 4,8 metros. Então, a terceira parte aqui do nosso projeto geométrico é determinar o tamanho dos nossos taludes. Em uma barragem, a gente tem 2 taludes, um a montante e outro a jusante. Na literatura, geralmente é adotado a inclinação de 1 para 3 para o talude montante, e de 1 para 2,5 para o talude a jusante. Dessa forma, a gente consegue aqui, ó, como pode ver nessas duas fórmulas aqui do lado, para o talude a montante, a gente chegou aí em um comprimento de 30 metros, enquanto para o talude a jusante a gente chegou aí nesse tamanho de 25 metros. Então, aí após a obtenção desses dados do nosso talude, das dimensões dele, como a crista, a altura, o comprimento a jusante, o comprimento a montante, a gente consegue fazer o tamanho da nossa base, que nada mais é do que a soma ali do comprimento do talude a montante, comprimento do talude a jusante, mais a crista, como vocês podem estar olhando aqui, ó.
é 30 metros do talude ao montante, 6 metros a nossa crista, como a gente calculou lá no início, e o nosso talude a jusante, 25 metros. Também que é importante a gente observar aqui, ó, a altura da nossa barragem de 10 metros, o nível máximo de água de 8 metros e o nível mínimo de 4,80 metros de altura. E aí, fazendo a soma desses três comprimentos, a gente chega no tamanho da nossa base aqui, de 61 metros. E aí aqui está esboçado como que vai ficar o nosso projeto de barragem. Após aí a obtenção do nosso projeto geométrico, o próximo passo agora é a gente fazer o dimensionamento do sistema de drenagem interno à barragem. Aí o primeiro passo para fazer esse dimensionamento é chegar na nossa vazão da barragem. Aí, através dessa forma que está representada aí e com o auxílio do software GeoSlope, a gente foi possível fazer o cálculo aí dessa vazão. O cálculo da vazão ele é através dessa fórmula aí, onde o K é a condutividade hidráulica do solo, o H é a altura da barragem, o NF e o NQ, que são dados que a gente consegue através do GeoSlopes, são o que vai estar representado logo no slide a seguir, são as porções de solo delimitadas pelas linhas de fluxo e o número de fatias de solo na vertical. Agora, como a gente pode ver aqui nessa imagem, olha, a gente consegue aqui ó, a obtenção do NF e o NQ, que são, aqui ó, no caso do NF aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, que ele é determinado através aí das linhas de fluxo, e o NQ, que são as fatias verticais aqui, que se a gente contar aqui, a gente vai chegar a 16. Aí a gente fez a substituição naquela fórmula que eu apresentei no slide anterior, chegamos a uma vazão de 6,25 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo por metro. Outro ponto muito importante no dimensionamento aí da barragem é a proteção contra o piping. Aí, para você fazer essa verificação do piping, ele depende da granulometria do solo. E ele é feito através dessa fórmula, que é o D15 do filtro dividido pelo D85 do solo. Isso tem que ser menor ou igual a 5 para ele estar protegido contra o piping. Aí, o solo aí da nossa barragem, os dados granulométricos dele, o D85 dele é 0,2. Aí, como a gente pode estar observando aqui nesta tabela, nossa areia fina e média, onde o D15 dela é 0,10, 0,10 dividido por 0,2 deu 0,50. Então, ela atendeu aí a proteção contra o pipe. De igual forma, aconteceu com a areia média e grossa. Quando você fez essa divisão, deu 1,50. Porém, o pedrisco e a brita número 1 já não ocorreu a mesma coisa. Quando a gente fez essa divisão, olha lá, para o pedrisco deu 6,50 e para a brita número 1 deu 55. Então, todos os dois não atendem quanto à proteção contra o piping. Outro ponto muito importante, gente, é a garantia da passagem de água. Para garantir a passagem de água em todas as camadas do solo, a gente precisa fazer essa divisão aí, que tem a ver com a granulometria dos solos. Vai ser, novamente, o D15, o diâmetro de 15% do filtro sobre o D15 do solo. Agora, tem que ser maior ou igual a 5. O D15 do solo foi adotado aí, como está escrito aí, 0,002. Como no slide anterior eu mostrei para vocês, o pedrisco e a brita número 1, ele não passou na proteção contra o pipe. Então aqui nesse slide a gente já considerou aí só a areia fina e média e a areia média e grossa. E ambas foram aprovadas aí nessa verificação. Para a areia fina e média a gente obteve o valor de 50 e para a areia média e grossa a gente obteve o valor de 150, que são bem maiores do que 4 ou 5. Então, outro passo importante é o dimensionamento dos drenos. Por quê? O talude montante, ele está represando a água, ele tem a tendência de lá haver uma infiltração da água. Se essa infiltração ela não for controlada, vai acabar ocasionando uma perca de estabilidade da barragem. Então, o dreno ele tem a função importante de auxiliar nesse processo de infiltração da água para evitar que se ocorra uma perda da estabilidade da barragem. Então, os drenos eles precisam ser muito bem dimensionados.
E aí, para a gente poder fazer a análise aí dos filtros, eles são feitos através dessas duas fórmulas aí. Essa primeira fórmula, a fórmula de cima, é para o filtro horizontal, enquanto essa segunda fórmula aí é para a análise do filtro vertical. E aí, o que acontece? A gente fez o teste do pipe, como eu apresentei anteriormente, e os únicos materiais que passaram ali na proteção contra o piping foi a areia fina média e a areia média grossa. Então, a gente fez essa verificação do filtro vertical e do filtro horizontal. Aí a gente obteve esse valor, onde para a areia fina e média, a espessura do filtro vertical é de 0,31 cm e do filtro horizontal de 29,6. Já para a meia média grossa, o filtro vertical seria de 0,0625 cm, enquanto o filtro horizontal é de 13,2 cm. Então, a gente optou por adotar a areia média grossa para o dreno devido a essa espessura menor do filtro horizontal. Como a gente pode observar, eu vou estar voltando aqui, ó, o nosso filtro vertical ele foi muito pequeno, 0,0625. Então, a princípio, no nosso dimensionamento, a gente considerou que não vai ter esse filtro vertical. A gente vai adotar apenas o dreno horizontal. A gente vai estar fazendo as verificações do fator de segurança. Se por acaso a gente ver que o fator de segurança foi afetado pela ausência desse filtro vertical, a gente vai estar fazendo essa adoção. Então, a princípio aqui para o nosso dimensionamento, a gente vai adotar um filtro horizontal de 28 metros, que a gente pegou ali o tamanho do nosso talude ajusante, que era de 25 metros, mais metade da crista, que daria 3 metros. Então, 28 metros para o nosso dreno e 15 centímetros, que é maior do que, olha aqui, maior do que os 13,2 que a gente encontrou para a areia média grossa. Então, pessoal, após a gente terminar o dimensionamento dos drenos, a gente precisa fazer, é indispensável essa etapa, fazer a análise do fator de segurança. Aqui a gente pode observar, para o nosso talude ajusante, com a presença do dreno, a gente chegou num fator de segurança de 4,45, enquanto no nosso talude amontante, a gente chegou aí no fator de segurança de 7,028. A gente pode observar aí que são valores extremamente bons e dá um grau de segurança para a nossa obra que seria muito interessante. Só que esses dados podem ser um pouco enganosos em qual sentido? Eles podem acabar acarretando aí em um custo de execução muito elevado. Então, o que a gente optou por fazer aqui para diminuir um pouco o custo de execução? A gente vai, para evitar o superdimensionamento, a gente decidiu que em vez de fazer o dreno com 28 metros de comprimento, a gente a partir de agora vai estar fazendo aí esse dreno com 20 metros de comprimento e 15 centímetros de espessura, como está representado aqui nessa imagem. Então, o próximo passo do nosso trabalho aqui é a avaliação de percolação. Para fazer a avaliação da percolação da água, a gente utilizou o software GeoStudio, que ele permite uma representação computacional do que está acontecendo ali. A gente pode ver que essa linha freática, que ela vai conduzir que essa linha azul aqui, ó, dentro da nossa barragem, que ela vai ser aonde vai estar percolando essa água. Ela vai sair aqui do nosso talude a montante e vocês podem estar observando que ela está conduzindo diretamente para onde está o nosso dreno, que está lá no lado do nosso talude a jusante. Aí, como a gente pode estar até observando aqui, nessa representação colorida, que ela ajuda na interpretação. Que mais aqui no início, perto de onde tem água, que é onde a água está represada, as cores são mais fortes, que ali a água vai estar percolando bastante. Vocês podem estar observando que a linha freática ela conduz lá para o nosso dreno, essa parte de cima aqui da linha freática, a presença de água ali é extremamente pequena. Então, além da avaliação da percolação da água, outra avaliação que a gente tem que fazer é a avaliação da estabilidade da barragem na condição final de construção. Por que a gente faz essa análise? Porque se por acaso a gente chegar aí num fator de segurança que vai ser abaixo daquele que é exigido, então a gente vai precisar fazer um novo estudo para entender o porquê que está acontecendo e traçar uma nova estratégia. Aí, com o auxílio do GeoStudio,
e pelo método de Morgenstern-Price, a gente fez aí a análise de estabilidade e a gente chegou num fator de segurança aí no talude ajusante da barragem, sem quando vai estar operando, que já vai ter a água, a gente chegou nesse fator de segurança de 4,458, enquanto para o talude montante da barragem, sem operação, a gente chegou aí num fator de segurança de 5,029, que são valores muito bons. Então a gente consegue seguir aí nesse projeto para ver quais serão esses fatores de segurança em situação de trabalho. Como eu acabei de falar, então, como o nosso talude, a nossa barragem, ela passou nos fatores de segurança na situação de projeto, agora a gente já vai fazer essa avaliação de estabilidade na barragem na fase de operação. A gente precisa saber se quando tiver com água, se ela vai ou não suportar as forças estabilizantes que ela vai estar sujeita. Fazendo uma análise do nosso talude ajusante, sem a presença do dreno, a gente chegou aqui num fator de segurança de 3,717. Aqui no slide seguinte, olha, se a gente coloca o dreno, como a gente optou por colocar, o nosso fator de segurança já vai para 4,45. Isso no nosso talude ajusante. Por que isso acontece? Observe aqui nessa primeira imagem. Olha a nossa linha freática como ela está lá em cima. Se a água está percolando ali, como eu comentei lá atrás no trabalho, isso vai acabar gerando uma instabilização da nossa barragem. Então, por isso que é muito importante a presença do dreno. Pode observar aí ó, que a alteração aí no nosso fator de segurança foi bem considerável. Já para análise aqui no nosso talude montante, a gente obteve aqui, sem o dreno, um fator de segurança de 6,608, enquanto que com o dreno de 6,852. Por que no talude montante? Primeiro, por que a gente já obteve aqui um fator de segurança bem mais elevado do que no nosso talude ajusante? Primeiro, porque aqui a água ela atua como uma força estabilizadora. Essa água que está acima do talude, ela atua como uma força estabilizadora. Então, isso faz com que o nosso fator de segurança aumente. E aí você também poderia perguntar, por que com a aplicação do dreno, olha lá, sem o dreno, 6,608. Com o dreno, 6,852. Por que no talude jusante ocorreu aí uma grande mudança no fator de segurança e já no talude montante a diferença não foi tão grande. Teve uma diferença, mas não foi tão grande. Porque, olha, observe aqui a linha freática no primeiro caso e a linha freática no segundo caso. Olha para vocês verem a superfície de ruptura, que é essa superfície verde. Olha para vocês verem, a linha freática nos dois, olha, quase não altera, ela é bem próxima. Por isso que a variação com a presença do dreno ela é menor do que no talude jusante. Então, após a gente fazer a análise dos fatores de segurança dos taludes montante e jusante para quando a barragem estiver com o nível de água máximo, agora a gente vai fazer essa mesma análise para o nível de água mínimo. Aí, no talude jusante, sem a presença do dreno, a gente obteve um fator de segurança de 4,13, enquanto aqui no próximo slide, com a presença do dreno, a gente teve aí um fator de segurança de 4,46. Já para o nosso talude montante, o que aconteceu aqui? O nosso fator de segurança, mais uma vez, ele aumentou. Ele foi de 5,079 para o caso que não há presença do dreno. Já quando a gente colocou o dreno de 20 metros, e de 20 metros de comprimento e de 15 centímetros de espessura, o nosso fator de segurança foi de 5,12. Aqui vocês podem ver, olhem para vocês verem mais uma vez o que aconteceu. Olha só na superfície verde, que é a superfície de ruptura do talude. Olha essa linha pontilhada, olha como nessa parte verde, quando não há a presença do dreno e quando há a presença do dreno, como essa linha freática ela muda muito pouco, olha lá. É muito pouca alteração dentro dessa superfície de ruptura. Por isso que a variação aí do nosso fator de segurança no talude montante ela é muito pequena com ou sem o dreno.
Então, gente, também é necessário ser feito um estudo da tensão pela deformação da barragem. Esse estudo ele foi desenvolvido considerando etapas construtivas de 1 em 1 metro. Assim, a barragem ela foi modelada no GeoStudio dessa forma que eu estou mostrando. Olha aqui, essa é a primeira imagem, aí a segunda, que eles fazendo aqui a primeira camada de um metro, e depois ele foi fazendo assim consecutivamente até fazer toda a barragem. Aí um dado importante para a gente poder fazer esse estudo de tensão e deformação são os parâmetros utilizados dos materiais que compuseram o nosso solo de fundação, o corpo do aterro e o aterro. E aí os dados aqui desses solos estão descritos aqui, ó, que tem a argila siltosa que fez o corpo do aterro, teve o material do sistema de drenagem interna e o solo residual de fundação. Aí tem os dados aí como coeficiente, ângulo de atrito, peso específico, entre outros. E aí esses dados, mais o auxílio do GeoStudio, fez com que a gente chegasse aí nos valores aí de deformação das tensões na barragem. A gente pode observar aqui no centro, que de acordo com que a gente foi aprofundando aqui, ó, chegando nas camadas mais internas aí da nossa barragem, essa tensão ela foi aumentando de 20 em 20 kPa. Essa foi a cada metro que a gente aprofundava, aumentava aí 20 kPa. Aí, além da deformação, com os dados lá do solo, mais a etapa construtiva das camadas de 1 metro, e mais o gráfico de tensão que eu acabei de apresentar no slide anterior, a gente conseguiu esboçar aí também esse gráfico aí, que corresponde ao recalque da nossa barragem. Como a gente pode observar aqui, é o nosso ponto mais crítico. A gente teve aqui um deslocamento, um recalque de 0,015 metros. Olha lá, está em metros aqui, 0,015 metros, que corresponde aí a 1,5 centímetros, que é um deslocamento aceitável dentro do que é exigido. Então aí, pessoal, após a execução desse trabalho, quais são as considerações que o nosso grupo conseguiu chegar? Aqui, ó, essa tabela aqui da esquerda, ela trata dos fatores de segurança mínimo que uma barragem de terra precisa ter para que ela seja considerada segura. No nosso caso aqui, trata-se de uma seção homogênea, num regime permanente de operação. Então, tanto para o talude montante quanto para o talude jusante, o fator de segurança exigido é de 1,5. Como já essa tabela de direita aqui, ó, ela traz para a gente os fatores de segurança que nós encontramos para o nosso talude no nosso dimensionamento. A nossa situação crítica ela é encontrada aqui, ó, quando o nível de água está máximo e na ausência do dreno. E no nosso talude é jusante, que o coeficiente, o fator de segurança ali seria de 3,717. Mas ainda assim ele estaria muito acima do que o 1,5, que é o mínimo exigido ali para a nossa barragem ser segura. Então a gente pode concluir a respeito aí do nosso fator de segurança que a barragem ela está segura. Então, enquanto em relação aos resultados de deformação, é possível notar que a parte mais crítica ela se encontra no centro da barragem, sendo que houve um acréscimo linear de tensão na casa de 20 kPa para cada camada de 1 metro que eu comentei que foi executado de 1 em 1 metro. Isso ocorre pelo fato de nesse ponto haver a maior aplicação de carga, devido ao peso do solo que está sobre este ponto. Mesmo assim, o valor máximo de recalque retornado pela análise computacional foi de 1,5 centímetros, que se encontra dentro dos limites aceitados. Então, tanto na análise do fator de segurança quanto na análise de tensão e deformação, a nossa barragem de terra ela está segura. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Por hoje é só. Muito obrigado por tudo e abraços. Até a próxima.